Por mais que uma pessoa narcisista se esconda debaixo de uma capa de grandeza, debaixo de uma capa de superioridade, de frieza ou de charme, existem medos muito profundos que acompanham essas pessoas em silêncio. Medos que não apenas ameaçam a fachada que essa pessoa narcisista construiu, mas tem o poder de desmoronar o personagem e revelar o vazio que elas tanto tentam esconder. Nesse vídeo, eu vou falar sobre 2 dos principais medos que uma pessoa narcisista carrega. O primeiro, e talvez o mais insuportável, é o medo da indiferença. Pessoas narcisistas não têm um senso de identidade verdadeiro. Elas não sabem quem elas são e tudo que elas acreditam ser vem do reflexo do olhar do outro. Por dentro dessas pessoas narcisistas existem apenas uma casca, um personagem fabricado para sobreviver que precisa desesperadamente da atenção alheia para continuar existindo. Como elas não conseguem olhar para si mesmas e reconhecer quem elas são de fato, elas precisam ser vistas para se reconhecerem. E mais do que isso, elas precisam ser admiradas, temidas ou odiadas, isso porque qualquer emoção serve. Para essas pessoas, tanto faz se é amor, se é raiva, se é encanto ou desprezo que a vítima está sentindo. Qualquer reação alimenta o vazio insaciável que existe dentro delas. Esse é o que chamamos de suprimento narcisista. Nesse teatro distorcido, a vítima assume o papel de espelho. Cada lágrima, cada protesto, cada súplica, cada explosão de raiva é refletido de volta para o narcisista como confirmação da sua importância e do poder dessa pessoa narcisista. A vítima não é vista como um ser humano, ela é vista como uma fonte que reflete exatamente o que a pessoa narcisista precisa ver para sustentar a ilusão de que ela é alguém especial, superior, temida, irresistível, inteligente. Por exemplo, se a vítima admira essa pessoa narcisista, ela se sente superior. Se a vítima demonstra que tem medo, a pessoa narcisista se sente alguém forte, temida, superior, imbatível, quase que inatingível. Ou seja, a pessoa narcisista não sabe quem ela é, mas ela se constrói a partir do efeito que causa nos outros. Agora, quando a vítima quebra esse ciclo, quando a vítima escolhe o silêncio, escolhe o distanciamento, escolhe a indiferença, acontece o impensável para o narcisista ou a narcisista, a privação do combustível. Isso porque a indiferença corta o suprimento. Se não tem reações, se não tem emoção nenhuma, se não tem protestos ou lágrimas para manipular, a pessoa narcisista se vê diante do próprio vazio que ela carrega. É como desligar o oxigênio de alguém que não sabe respirar por conta própria. A pessoa narcisista, sem esse ar artificial, que é a atenção alheia, entra em um colapso interno muito grande. Ela fica desorientada, fica confusa, fica desnorteada, porque ela está sendo confrontada com o vazio que ela sempre tentou disfarçar. Imagine um espelho que se recusa a refletir. Você olha nesse espelho e não se vê, ele não reflete nada. É assim que a indiferença faz. A indiferença transforma a vítima nesse espelho opaco. A pessoa narcisista olha e não vê mais aquela imagem grandiosa que ela precisa enxergar. O que ela encontra no lugar é apenas um grande e profundo abismo, o retrato da sua carência mais íntima e profunda. Todo o poder da pessoa narcisista vem da capacidade de provocar uma reação.
seja amor, seja medo, seja culpa ou admiração. Qualquer emoção serve. É através da emoção do outro que ela afirma a sua própria existência. Mas se ninguém reage, é como se esse poder se dissolvesse. Essa pessoa narcisista se torna alguém irrelevante e invisível. E para alguém que vive para ser o centro de tudo, vive para dominar, para manipular, para ser temido ou idolatrado, essa é a pior morte possível. A morte simbólica da própria ilusão, a anulação do personagem. Enquanto o narcisista ou a narcisista se desfaz com a indiferença, a vítima se reconecta consigo mesma. Quando a vítima retira a sua energia da dinâmica abusiva, ela se fortalece, ela recupera a sua autonomia, ela recupera a sua dignidade e também a sua paz. A indiferença não é frieza para uma vítima de abuso emocional, é um grito silencioso de libertação. O segundo maior medo que uma pessoa narcisista carrega é o medo da perda do controle. Para pessoas narcisistas, as relações, os relacionamentos não são sobre conexão genuína, sobre afeto ou reciprocidade. São, em vez disso, um meio para exercer poder e reafirmar a sua própria frágil autoestima. Elas fazem das pessoas como extensões de si mesmas ou também como instrumentos para suprir suas próprias necessidades. Elas medem o valor dos outros pela facilidade com que conseguem controlar, seja as emoções das vítimas, seja as escolhas delas, seja as decisões, as crenças. Isso só demonstra que uma pessoa narcisista não valoriza a individualidade ou a autonomia alheia. O foco dessas pessoas está em moldar o outro para que ele se encaixe em sua narrativa e sirva aos seus propósitos. Quando a vítima começa a despertar para a realidade da manipulação, quando a vítima começa a recuperar a sua autonomia, o pânico dessa pessoa narcisista se instala. As ações da vítima que indicam essa perda de controle incluem o momento quando a vítima começa a identificar os padrões abusivos, ela identifica as mentiras e as táticas de manipulação. Esse momento é como se a névoa da idealização e da confusão começasse a dissipar. Outra ação da vítima que faz a pessoa narcisista perceber que está perdendo o controle é quando a vítima não responde mais aos gatilhos. Quais os gatilhos? As tentativas de provocar reações emocionais. Sejam essas reações a raiva, a culpa, o medo, a pena. A vítima aprende a não engajar mais nessas discussões vazias ou nesses jogos mentais. E uma outra ação da vítima que indica para essa pessoa narcisista que ela está perdendo o controle é quando a vítima começa a agir sem avisar. A vítima retorna à sua individualidade, tomando decisões e agindo de acordo com a sua própria vontade, sem buscar a aprovação ou o consentimento dessa pessoa narcisista. Essa perda de controle, ela é muito devastadora para uma pessoa narcisista. Isso porque essa perda de controle confronta esse narcisista com a própria fragilidade interna que essa pessoa carrega. Sem o poder de dominar o outro, a pessoa narcisista se sente pequena, se sente fraca e vazia. Essas são justamente as emoções que ela projeta nos outros e das quais tenta fugir a qualquer custo. A impotência diante da autonomia alheia é o maior terror dessa pessoa, porque ela revela a verdade da própria carência e também a ausência de um eu sólido e independente. Diante dessa perda do controle, a pessoa narcisista usa táticas de desespero para retomar o domínio.
eles passam a ser bonzinhos, eles passam a inventar crises, fingir arrependimento, só que tudo isso é uma manifestação desse pânico. Essas, na verdade, são tentativas desesperadas do narcisista ou da narcisista de puxar a vítima de volta para o seu ciclo de controle. A pessoa narcisista vai fazer de tudo para voltar a ser o centro da mente da vítima, porque ela precisa ser o foco principal da atenção da vítima. Ela precisa ser o centro dos pensamentos e das preocupações dessa vítima. Uma vez no centro da mente da vítima, essa pessoa narcisista acredita poder manipular novamente as emoções e as ações dessa vítima. Como para uma pessoa narcisista, o outro é apenas uma extensão do seu reino, a perda do controle sobre essa extensão significa a perda do seu próprio poder e identidade. Essas táticas que uma pessoa narcisista usa para trazer a vítima de volta ao seu ciclo de controle são frequentemente chamadas de overing, que significa aspiração, onde o narcisista tenta sugar a vítima de volta para o relacionamento usando uma variedade de artifícios, desde a vitimização até falsas promessas de mudanças. Quando a pessoa narcisista usa essas táticas, não é uma reação de tristeza pela perda de um relacionamento significativo. Ela está colocando para fora, de forma muito estratégica, o medo que ela tem pela perda do seu suprimento e poder. A autonomia da vítima é uma ameaça direta à existência psicológica dessa pessoa narcisista, que fará de tudo para restabelecer a dinâmica de domínio que o faz se sentir grandiosa e no controle. Compreender essa dinâmica é crucial para quem está se libertando de um relacionamento narcisista, pois ela ajuda a interpretar as novas táticas do narcisista como sinais de desespero e não como um verdadeiro arrependimento ou mudança.